Fala aí, torcedor, beleza? Vamos analisar o que aconteceu ontem no jogo contra o Red Bull Bragantino. O que aconteceu com o Maicon? O que ele quis passar com aquela atitude dele? Alguma vez você já viu isso? Analisa aí, olha as imagens e vem comigo. Então, torcedor, analisando essas imagens do Maicon, mostra que existe muita coisa errada acontecendo, principalmente dentro do campo ou algumas coisas que vêm do vestiário para dentro do campo durante o jogo. Não quero fazer uma crítica ao Maicon, bem pelo contrário. Eu quero fazer aqui uma linha do tempo dos fatos que vêm ocorrendo nesse 2020 e a gente pode falar sobre as atitudes e o porquê que o Maicon externou essa situação. A gente analisando um jogo do Grêmio contra o Santos, o Grêmio jogou muito mal. E aí o Maicon saiu do jogo, deu uma entrevista e disse assim: tem coisas que a gente precisa ser resolvida, tem coisas que os jogadores precisam ter mais comprometimento, precisam ter mais atitude, mais vontade para poder jogar. E isso tem que ser para já, não podemos jogar dessa forma. E eu até fiz na época um comentário a respeito que está faltando torcida na arena. Está faltando a torcida para dar aquele calor, aquele abafa em cima dos jogadores para eles sentirem. Porque os jogadores que chegaram agora, eles conhecem a torcida do Grêmio como adversário. Eles não conhecem a torcida do Grêmio apoiando e fazendo a cobrança. Porque em redes sociais o cara vai ali, desliga o telefone, tira, exclui a rede social e acabou. Agora, se tu tá com a torcida junto, por mais que seja 5, 10 mil torcedores, ou até aqueles 50 torcedores que foram aquele dia, depois do jogo contra a Universidade Católica da Libertadores, no estádio, já dá um resultado. Já dá um resultado, sim, de cobrança em cima. E é mais ou menos isso que está faltando. O Maicon vem e expõe isso naquele jogo, colocando que falta comprometimento. O que aconteceu? No dia seguinte, o presidente Romildo vem, faz uma live no canal do Grêmio e falando meio que entre linhas que a gente não pode externar as situações, são coisas que precisam ser resolvidas dentro do clube. Ele fala com algumas palavras dessa forma, até depois eu posso buscar e colocar num outro momento a entrevista para vocês, mas eu acho que eu tenho lá no meu canal. E aí, o que ele faz? Ele, meio que entre linhas, ele acaba dando tipo de uma mijada no Maicon. Mas eu quero fazer uma lembrança para todo mundo. O Maicon é um jogador que ele dita o ritmo do jogo do Grêmio. Ele já está com 35 anos, sim, está com 35 anos. Ele foi contratado no time do Grêmio para fazer uma mudança radical de postura, de futebol, de atitude, de como tem que se jogar. O Maicon veio do São Paulo, naquele tumultuado da saída do São Paulo, mas ele veio com um acréscimo do Muricy Ramalho, dizendo assim: o Grêmio fez uma excelente contratação. E o Maicon mudou o parâmetro do Grêmio, de futebol, de análise técnica, de análise tática, porque ele acaba sendo o líder dentro do campo, aquele cara que dita o ritmo, que treina, que é tipo um treinador dentro do campo. Acho que achei a palavra certa. E aí os jogadores acabam acostumando e se adequaram a ele. E ele, além disso, ele virou o líder dentro do clube, ele virou um líder dos jogadores. Então hoje o Grêmio tem 3 líderes que são os mais antigos, que vêm já de 2015, 2016 e campeão da Libertadores, que são os 3 mais antigos, né? E depois o 4º mais antigo é o Bruno Cortez. Jeromel, Kahneman, Maicon e Bruno Cortez são os 4 mais antigos do clube. Estão desde 2015 e 2016. E 2017, o Cortez vem em 2017, para ser mais correto. E o Maicon, ele é o cara que é chamado de capita. O Jeromel pode ser o capitão, o David Braz pode ser o capitão, mas o capitão do time, todo mundo sabe que é o Maicon. E o Maicon veio nesse jogo, o que aconteceu que ele fez isso? Ele recebeu uma cobrança e não gostou. Não porque ele não gostou por ele ter errado o passe, sim porque a cobrança estava sendo injusta. Ele estava fazendo um ataque, ele simplesmente cometeu um erro. Tudo bem, ele é difícil de errar passe, mas era o segundo ou terceiro passe que ele erra. Ele tentou fazer 2 lançamentos, fazer virar de jogo e não conseguiu. E o Maicon naquele dali ele pede para sair.
E o Renato atende ele. Na coletiva, o Renato diz assim, não, ele já tinha me pedido antes e eu segurei ele mais 5 minutos. Cara, ele tentou dar uma desconcertada. Ele não tinha feito isso. Senão a câmera tinha mostrado no jogo, a gente tinha visto. O Michael pediu para sair, o Renato foi lá e tirou. Então, assim, o Renato quis mostrar para o Michael que ele que manda. Mas eu quero fazer um parênteses sobre isso e eu vou defender o Michael. Não estou sendo contra o Renato. Pelo contrário, a minha análise é a seguinte. O Michael está desde 2015 no Grêmio. O Michael vem nessa crescente desde lá até aqui. Ele não está numa não está caindo, uma caída de qualidade técnica. Não. O Michael continua sendo o balizador do time do Grêmio. E o Renato veio em 2016, no meio de 2016, em setembro de 2016. O Michael veio em toda a crescente que o Grêmio teve. Hoje o Grêmio está num momento ruim por conta de vários outros motivos. E o Michael está tentando espaçar isso. Mas ele não pode falar, porque ele vai fazer a racha no grupo. Ele não pode externar isso. Então eu estou esperando que hoje o Michael dê a sua coletiva às 2h30 no canal do Grêmio para fazer uma análise do que ele vai falar. Eu acho que eu sei o que ele vai dizer, mas existem situações dentro do clube que a gente precisa mudar, que precisam ser mudadas. E é a segunda vez em menos de 2 meses, talvez em menos de 1 mês e meio, que o Michael vem e expõe a situação. O Grêmio precisa tomar uma atitude urgente. Nós, torcedores, estamos ansiosos que as coisas mudem. A gente sabe que o Grêmio não está jogando bem. O Grêmio está vindo de resultado. Mas de resultado em resultado tu pode chegar ao título. Tudo bem. Foi feita uma análise comparando com o Boca Juniors em 2007. Cara, mas 2007 era outra situação. O Boca Juniors estava jogando mal, mas ele tinha 3 jogadores de qualidade que era diferenciado naquele time. E ele foi até lá. Então eles usaram uma estratégia e foram campeões. Simples. O Grêmio não está usando essa estratégia. Não está. Porque o Grêmio não tem esses jogadores de qualidade. O Grêmio só tem um jogador de qualidade e um que joga quando consegue jogar 45 minutos, talvez 60, que é o Michael. E a zaga eu não preciso falar porque a zaga tem que ser a titular. Eu não sei por que ela não jogou ontem. Senti desconforto muscular. Discordo que ele sentiu desconforto muscular. Para ser poupado para quinta-feira. Não foi isso. Eles, com certeza, eles estão preservando e deixaram o Michael para o Michael fazer a situação. O Michael assumiu o capitão e externou isso nesse jogo. Os dois pediram para não jogar porque sabiam que alguma coisa ia acontecer na partida. E sabe por que o Grêmio venceu? Porque o Grêmio tirou os jogadores com mais idade do jogo. Tirou o Michael porque pediu para sair, porque ele também achou que ele teria que sair. Ele não é burro. Ele tirou o Robinho, que não estava jogando nada. E o Grêmio começou a ganhar o jogo ali com o Robinho. Quando saiu o Robinho, entrou o Isaac. E quando saiu o Diego Souza, entrou o Thurim. O Thurim, com 22 minutos, ele jogou mais do que o Diego Souza. Ele fez mais do que o Diego Souza. Tem o scout do jogo. Eu tenho o scout do jogo. Eu vou botar aqui o scout do jogo agora para vocês olharem. Se vocês analisarem, puderem parar o vídeo e analisar, o scout do jogo mostra. O Diego Thurim teve muito mais presença de jogo nesses 22 minutos de jogo dele. Nesse tempo que ele jogou. Tem muita coisa que precisa ser mudada. O Grêmio precisa mudar isso. E é urgente. E o Michael está pedindo isso. Vamos ver o que vai acontecer na coletiva. Beleza? Quem não se inscreveu, se inscreva. Ative as notificações e dê o seu like. Compartilhe o vídeo aí com todos. Beleza? Vamos aguardar aí as 2h30 entrevista dele. E no final do dia vamos fazer uma análise do que aconteceu nessa terça-feira, porque tem muita coisa para se falar, principalmente sobre contratações. Aqui é Grêmio.